Woody's Cast. Sejam bem-vindos a mais um Woody's Cast e hoje o meu convidado é o ex-vereador de São Luís, Genival Alves, e é o cara que está colocando o seu nome à disposição para senador da República. Olha só, de ex-vereador a senador da República. Seja bem-vindo, Genival. Primeiro eu quero dar aqui meu boa tarde ao nosso amigo aqui, Hudson, dizendo de que é para mim uma satisfação muito grande estar aqui com você para fazer essa prosa, né, sobre a política do estado do Maranhão e de todo o Brasil, né? Quem não me conhece, eu sou Genival Alves, né, fui vereador de São Luís, estamos aí na luta, né, há já um tempinho, né, e nos colocando aqui à disposição desse bate-papo aqui com o nosso amigo Hudson. Genival, da onde surgiu essa ideia de colocar o teu nome à disposição na disputa de Senado? Olha, Hudson, isso é uma história interessante. Veja só, veja de que o nosso estado, que tem mais de 400 anos, já teve diversos senadores da República. E a gente continua engatinhando. Eu digo engateando porque as políticas que nós imaginávamos que poderia chegar no Maranhão, até agora não foram possíveis. Então o Maranhão precisa de um senador que se identifique com o Maranhão, com as causas do Maranhão. Isso me levou a tomar essa atitude, a apresentar o nosso nome, porque nós sabemos, é o que eu sinto, de que o Maranhão não tem um representante à altura dele no Senado Federal. Genival, uma das coisas, eu estava analisando aqui umas propostas tuas, e tu fala em fim das emendas parlamentares. Como é que seria isso? Porque hoje os deputados, enfim, os parlamentares, eles trabalham muito com as emendas, né, para mandar para os municípios. Então, como seria essa história de fim das emendas parlamentares? Olha, eu digo sempre de que o recurso, o dinheiro público, ele já tem sua finalidade definida. Então não precisa nenhum deputado, nenhum senador ter direito ou então receber emendas parlamentares para dividir, para mandar para a prefeitura, para qualquer outro lugar. Existe uma coisa chamada orçamento que se faz todos os anos. E lá, na lei, na LDO, que é a lei orçamentária, você já pode garantir o que você quiser para seus municípios. E quando nós elegemos o senador para representar o Estado, representar a nação brasileira. Nós não buscamos um senador, um deputado federal, para fazer gestão de recurso público. Nós já temos os gestores, que são os prefeitos, o governador de estado. Essas pessoas vão fazer a gestão dos recursos públicos. O compromisso da Câmara Federal e do Senado Federal é fiscalizar o governo, apresentar projeto de lei, melhorar o andamento dos recursos públicos e cobrar de que todos esses recursos possam estar garantidos e aplicado nos seus devidos lugares. Mas me diz uma coisa, hoje as emendas, os deputados mandam emenda para os municípios e fazem a política deles em cima disso. Como é que ficaria o deputado hoje? Olha, não há necessidade. A prova está aí. O governo, seja ele de direita, de esquerda, o governo que for, ele vai estar sempre engessado numa coisa chamada interesses individuais do senador e do deputado federal. Para você ver que nós temos, são várias as modalidades de emendas, é emenda PIX, é emenda de bancada, é emenda do agro, é emenda do não sei de quê, é emendas individuais, é tanta emenda para deputado e senador que não sobra R$1 pro povo, para a comunidade, para as pessoas, para cuidar daquilo que deve ser cuidado, a saúde, a educação e tantas outras atividades que deve ser contemplada com recurso público. Isso é uma vergonha. Rapaz, é polêmico. Tem outra proposta tua bem polêmica aqui, o fim do fundo partidário. Me explica isso aqui, Genival. Rapaz, é tanta coisas ruim que acontece nesse país, e uma das coisas piores que nós temos é essa questão do fundo partidário. E diga uma coisa, como é que nós vamos tirar o recurso da União, tirar o dinheiro de onde não tem, da saúde, da educação, da habitação, do emprego e renda, para garantir
de que o político, seja ele de que partido for, possa ter dinheiro para fazer a eleição. E de que forma é que gasta esse dinheiro? Imagina, as pessoas, e a prova nós tivemos agora, inclusive aqui no Maranhão, que tivemos uma chapa, né, completa, caçada pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque pela falta de zelo com o dinheiro do fundo partidário. Isso pra gente, pra mim, por exemplo, é uma vergonha muito grande. O dinheiro do fundo partidário poderia estar sendo utilizado para uma outra coisa e não para fazer política. Mas Genival, não tem candidato. Tem candidato que não tem recurso financeiro. Esse fundo partidário não ajuda esses candidatos? Se esse recurso partidário estivesse na mão dessas pessoas que nós acreditamos que tem uma boa proposta, que tem boas intenções, chegasse na mão dele, seria muito bom. Olha, Hudson, os partidos, eles são criados e eles brigam pela única coisa, fundo partidário e o recurso que todo ano todo partido recebe de acordo com a sua representatividade no Congresso Nacional. E aí eu te pergunto, eu que faço essa pergunta para você que está aí em casa. Me diga uma coisa, você acha que todo esse dinheiro, bilhões e bilhões de dinheiro, que é garantido por fundo partidário, está sendo utilizado a seu benefício? Não. Veja aí os presidentes de partido a nível nacional. É aviões, é jatos, é mansões, ricos, podem de ricos. Sabe de onde? Com o dinheiro do fundo partidário que devia estar sendo aplicado nos estados para melhorar a condição de vida das pessoas. Isso, sem se falar no que falei anteriormente, das emendas parlamentares. Sem falar nisso, que também é uma forma que tem, através desse fundo partidário, eu vou eleger os deputados e senadores do meu grupo para garantir emendas, para garantir fundo partidário. E aí é que é a vergonha maior. Tira as emendas da mão dos deputados que estão aí. Tira o fundo partidário para você ver quem serão os próximos deputados federais e os próprios senadores do Brasil. Genival, a gente fala aqui de fundo partidário e você também tem uma proposta em que os partidos, todos os partidos, eles vão ter que obrigatoriamente lançar candidatos em todas as esferas, seja na majoritária, todos têm que ter candidato, porque tem partido hoje que é uma sigla, tá ali, mas não lança candidatura. Mas como é que se cria um partido? Quando você cria um partido, você apresenta uma proposta, uma ideologia, o que o partido defende a nível nacional para criar esse partido. Depois que eu crio o partido, eu vou lá buscar as assinaturas, criei o Partido do Brasil, aí perdeu a essência do partido. Aí não lança candidato. Aí o partido vai se ligar a outro partido. O partido não tem candidato a presidente da República, o partido não tem candidato a senador, não tem candidato a deputado federal, não tem candidato a governador, não tem candidato a deputado estadual, não tem candidato a prefeito. Escuta, afinal de contas, para que serve esse partido? Eu já ia te fazer essa pergunta. Um partido desse, que não lança candidato, não lança nada, serve para quê? Esse partido serve como moeda de troca de alguém que se beneficia com a sua assinatura, que passou lá na tua cidade, lá no teu município, lá na tua casa, pedindo para assinar para criar um partido, apresentando uma proposta de trabalho. Ele não estava pensando e nunca pensou em você. Ele sempre pensou em se beneficiar. E aí é que nós vamos alterar a lei dos partidos. A lei que trata dos partidos políticos do Brasil. Porque nós precisamos botar na lei, garantir de que pode sim ser criado todo e qualquer partido. No entanto, esse partido ele tem que assumir o seu papel enquanto partido. Ele tem que apresentar para o que ele veio. E a partir dali saber se realmente a sociedade está em comum acordo com a sua ideologia, com o seu trabalho, com aquele pensamento que o partido ofereceu durante a sua criação. Então, esses partidos são as famosas legendas de aluguel? Eu diria que não é só de aluguel.
são realmente uma moeda de troca, vendendo para ter benefício em alguma coisa. Um partido que não apresenta nada e se coliga com um partido no Estado, ele quer em troca secretaria, ele quer cargo político e não apresenta uma proposta que seja de benefício ao povo do Brasil. Isso, para mim, é uma falta de respeito com as pessoas que deram suas assinaturas pensando que aquele partido tinha um sentimento pela nossa nação, pelo povo brasileiro. Genival, você defende um aumento de 30% no salário da magistratura, mas esse pessoal não já ganha bem demais, não? Olha, eu diria de que os magistrados, na sua totalidade, primeiro, segundo grau, ministro do STF, ministro do STJ, ministro do TSE, claro, eles têm o seu salário, mas nós precisamos garantir de que o servidor público, na sua totalidade, os promotores, os procuradores de justiça, assim como os magistrados e os ministros do STF, do STJ, de todos, tenham um vencimento à altura para garantir a lisura do seu trabalho, para garantir de que ele jamais se deixe ser corrompido por quem quer que seja. Mas para isso, o juiz, nessa alteração e nessa combinação de uma norma que possa estabelecer um novo salário com essa possibilidade de 30% acima daquilo que é pactuado na Constituição Federal, ele também vem com as obrigações do magistrado. Além do Código de Ética, nós queremos estabelecer também, né, o regimento interno para todos os tribunais e todas as casas legislativas, para deixar de que cada tribunal tem um regimento interno, cada casa legislativa tem um regimento interno. É preciso que haja uma unificação e de responsabilidade de todos os poderes, impedindo de que o juiz, o promotor, o ministro saia por aí divulgando o que ele está fazendo no processo, o que ele está julgando, quem é que está sendo condenado, o que ele está fazendo. Tem que parar com isso. O papel do judiciário não é estar fazendo mídia. O papel do judiciário é olhar para o processo, olhar para as provas e dar a sua sentença com a convicção e com a garantia constitucional, não permitindo de que o seu ego, a sua vontade, ultrapasse os limites da lei. Esse não é magistrado. Esse não está a serviço da justiça. Beleza. Olha, Genival, eu estou vendo aqui nas tuas propostas, tu tem uma proposta aqui que pede a renúncia, né, de um mandato eletivo de quem assume cargo no executivo. Como é que funcionaria isso aí e por que dessa proposta? Essa modalidade que vem há anos no Brasil. O cidadão se passa por candidato a deputado estadual, É eleito. deputado federal, senador, vai na casa do cidadão, pede o voto, pede não sei o quê, dizendo que vai defender os interesses dele, daquilo, aquilo outro. Nada daquilo passa sobre a mesa dele quando ele está no mandato, que é convidado a ser secretário de Estado, a ministro. Peraí, eu fui eleito pra quê? Isso é uma pergunta que você tinha que fazer pra ele. Pra que você foi eleito? Não foi pra ser deputado federal, deputado estadual, senador da República? O povo confiou o voto, Confiou o seu voto. Quis botar o cara lá. Exatamente. E agora eu deixo de ser deputado federal, eu deixo de ser senador e vou ser ministro do governo federal. Sem nenhum problema. Você pode ser ministro a hora que você quiser. Agora você não pode achar que o povo é trouxa. Você tem que renunciar o seu mandato e ser ministro, porque você não queria defender os interesses do povo. Você não queria ser deputado nem senador. Você queria ser ministro. Então renuncie. Então a alteração da lei é para isso. É para garantir de que aquele que você escolheu não vai lhe deixar na mão e vai deixar a cadeira de deputado esperando ele a hora que ele sair do ministério que não precisar mais para ele. Então, não é esse papel. Quem quer ser ministro, não seja candidato nem a deputado federal, nem a senador, não concorra a cargo político. Espere o governo ganhar as eleições e lhe chamar para ser ministro. Quando você ganhar a eleição para ser deputado federal ou senador,
assuma com responsabilidade o voto que o povo lhe deu. Se não quer, desista. Então, nós vamos apresentar essa proposta para alterar a lei e garantir de que as pessoas que forem eleitas, ou elas ficarão para atender aquilo que ela se propôs como deputado, como senador, ou então ela tem que renunciar e ser ministro, se é o que ele quiser da vida dele. Beleza. Tem muito deputado que não vai ficar muito satisfeito com esse teu posicionamento, né? Claro, nenhum político, até porque o político não está atrás daquilo que nós estamos defendendo. Cada um quer saber como é que vai ser a vida econômica dele e da família, e não a sua, não da comunidade, não das pessoas. E é esse caminho que nós vamos ter que botar um pouquinho de pedra para ele sentir a dor, saber que as pessoas lhe confiaram o voto e elas foram traídas pela sua ambição, de dinheiro, de poder. Vamos parar. O povo não é tolo. Então nós temos que parar com isso. Um assunto que é muito polêmico, eu quero saber a tua opinião sobre a maioridade penal no Brasil. Você, colocando o nome à disposição, né, como senador, tem alguma proposta em relação à maioridade penal? Olha, essa é uma matéria muito difícil de ser discutida. Nós temos o código, né, e a cartilha, o código que é o ECA, que é da criança e adolescente, mas nós precisamos saber qual é o papel dessa criança na sociedade, o que é uma criança mesmo. Porque hoje nós temos que ver que os garotos aí, na maioria das cidades, principalmente as comunidades mais vulneráveis, né, e essas crianças, esses garotos estão sendo tomados pelo crime. E está sendo muito difícil a gente virar a chave dessa situação. Eu acho que a maioridade penal será um caminho mais assertivo para que a gente garanta de que essas pessoas que às vezes cometem um crime, matam uma pessoa, né, tem 16 anos, aí lá o camarada a pena dele máxima é 3 anos não é nem reclusão, né, vai ficar ali sobre a proteção do Estado, para que ele garanta a estabilidade dele. Mas aí, nessa tua proposta, nesse teu pensamento, como seria e qual seria a idade, como deveria ser punido esse jovem? Na realidade, a punição ela tem que ser para todos, né? O cara cometeu um crime tem que ser, evidentemente, ao rigor da lei. Mas eu entendo que está na hora de a gente reavaliar a maioridade penal brasileira e eu penso e defendo de que ela deve se dar início a partir dos 16 anos de idade. Genival, eu estava vendo aqui, estava analisando aqui algumas propostas do Genival, né, as bandeiras que ele está levantando aqui, e tem uma aqui que me chamou a atenção demais. Isso aqui vai mexer com muita gente, olha só. Redefinição do Código Eleitoral proibindo que parentes de primeiro a segundo grau se candidatem a cargos políticos sem a renúncia do detentor do mandato. Me explica isso aqui e explica para o pessoal de casa que eu acho que é muito forte, é muito forte. Eu quero chamar a atenção de você que está aí nos ouvindo. Você já olhou que na sua cidade você tem um prefeito, você tem um vereador, você tem um vice-prefeito. E no estado você tem um governador, um deputado estadual, um senador e um deputado federal. Veja o tamanho da cadeia política do seu estado. Você não gostaria de ser um vereador, ser um deputado, ser um senador, ser um governador, ser um prefeito da sua cidade? Todos, o seu filho tem sonho. Mas o modelo político atual do Brasil, ele não permite que o teu filho seja o prefeito da cidade dele. Ele não permite que o teu filho seja o vereador da comunidade dele. Ele não permite que o teu filho seja o senador da república do teu estado. Ela não permite que o teu filho seja o teu deputado federal do teu estado. Que seja o governador do teu estado. Porque nós fomos cercados por uma coisa chamada poder político e econômico.
e só tem poder político e econômico por conta das emendas parlamentares, dos fundos partidários, que essas pessoas utilizam para manipular as pessoas e usam esse dinheiro para se beneficiar economicamente e politicamente. De que forma? Ora, vejam só, no nosso estado, por exemplo, quantas famílias são detentoras de mandato político, mas não querem largar. Ele quer, o pai é prefeito, o irmão é deputado federal, o outro irmão é deputado estadual, o outro é candidato a deputado estadual. Ei, vocês não estão tomando conhecimento do que está acontecendo no estado de vocês. São poucas as famílias que estão se perpetuando no poder por conta do abuso do poder econômico e político. E se nós não tivéssemos as emendas parlamentares, os fundos partidários, nenhum desses cidadãos estava hoje lhe representando. Por quê? Porque é esse dinheiro que é utilizado para compra de voto na comunidade, tá vendo? Para garantir o voto dos outros que ele vai querendo trazer, porque ele tem todo o dinheiro. Tem emenda Pix, tem emenda de bancada, tem emenda individual. E vocês acham que esse dinheiro vai para onde? Compra um bode. É hora de vocês acordarem. É preciso que vocês saiam nas próximas eleições de casa com um único compromisso. Com você, com o povo do Maranhão. O dinheiro que está sendo comprado, a tua consciência, o teu voto, não é de ninguém. O cara não foi lavrador, não foi trabalhador, não foi pedreiro, não foi nada. Pegou o dinheiro das emendas e traz para o prefeito, para a liderança, para o vereador, ir na tua casa, estupar a tua dignidade, tirar da tua casa a tua consciência, comprar o teu voto e garantir de que ele volte e receba as emendas e o fundo partidário e daqui a 4 ou 2 anos ele retorne para comprar de novo o teu voto. E aí vem o mais perigoso. De 2 em 2 anos ele vem e bota o irmão dele, bota a mãe dele, bota o pai dele. E tu vai ser a única coisa, o besta que vai votar nele de novo. Todas as eleições. Por isso nós vamos alterar a lei partidária para garantir que até o 2º grau de parentesco não pode se candidatar a não ser que o deputado que está lá, federal ou senador, renuncie. Nós só podemos ter de uma família uma única pessoa com mandato eletivo no Brasil. É isso que eu defendo. São propostas polêmicas. E aí, já que vamos entrar em polêmica, eu vou te perguntar uma coisa aqui, Genival. Foro privilegiado. Tu tá trazendo aqui pra gente várias propostas de peso, de impacto dentro do cenário político, de impacto dentro do processo eleitoral que a gente conhece hoje. Mas o foro privilegiado facilita a vida de muito político corrupto, facilita a vida de muita gente que deveria estar fora da política. E aí, o que o Genival Alves me fala sobre foro privilegiado? Privilégio é uma palavra nojenta. Isso já é uma palavra que devia ser banida do nosso dicionário. Privilégio. Quando você vê alguém com privilégio, alguma coisa está por trás disso. Quando você vê alguém usando coisas boas, apartamentos bons, iates, é porque ele teve o privilégio de emendas de fundo partidário. É aí que vem os iates, as emendas. Ou vocês acham que é do salário do senador, do salário do deputado? Não seja hipócrita. Esse dinheiro é dinheiro público. O restante daquele que não foi comprado o teu voto e a tua dignidade, sobrou para ele comprar fazenda e mandar fazer a estrada que passe na fazenda dele. É assim que funciona a política do nosso estado. Já teve uma denúncia no Maranhão com coisa parecida aí. É preciso que você acorde e bote na sua cabeça que este momento é o momento de você ter a consciência de que você não deve fazer o que vem fazendo todo o tempo. Tem que mudar. Porque se você quer acabar com o privilégio, comece por aí.
por aí. Porque privilégio, como é que você vai ter o camarada é senador da República, é deputado federal, é governador, tu tem um tribunal para cuidar de ti. E tu, que elegeu ele, que escolheu ele como deputado, como senador, como governador, sabe onde tu vai ser julgado? Lá na vara da tua comunidade, lá do teu município. E ele não, ele tem o privilégio de ter um tribunal. E olha quando o caba não tem um próprio tribunal do lado dele, né? Que nós já vimos casos aí assombrosos. Olha quando não tem um tribunal, não tem a procuradoria, não tem não sei quem do lado do camarada. Aí é fácil. Porque tu comete o crime que vai te julgar é o teu amigo. Aí não funciona. Esse privilégio é que nós temos que acabar. Tá vendo? Como foi que aconteceu com o Carlos Castro lá do Rio de Janeiro, esse foi governador que foi caçado. Foram caçar o cara no fim do mandato, porque ele tinha que ser julgado lá. Se fosse lá. Rapaz, nós temos que mudar isso aqui. Deputado não tem que ser julgado pelo STF. O papel do STF não é um tribunal penal. O STF é um tribunal constitucional. Ele tem que tratar das medidas que infringem o foro constitucional. Não é para ser um tribunal penal. Julgar quem quer que seja. Nós temos aí a LEP, que é as estaduais que cuida dessa parte penal. Deixa isso pra lá. Tem que acabar com esse negócio de foro de deputado. Deputado cometeu o crime, ele tem que ser julgado lá de primeira instância. O promotor, o juiz, o desembargador, todos nós temos que ser vistos de forma igualitária na justiça também. E nós só vamos estar iguais se também forem julgados da mesma forma que aquele que não é detentor de nenhum mandato, de nenhum cargo público, seja julgado também pela primeira instância, e daí que venham os recursos, se couber ou não, e dê seguimento na vida de forma digna. Genival, de forma recorrente, nós presenciamos, assistimos, inclusive no Maranhão e fora, personalidades da política sendo acusadas de corrupção, acusadas disso, daquilo outro, enfim. Senadores, deputados, federais, estaduais. Como é que você analisa isso? E dentro da tua linha de raciocínio de propostas, apresentando o nome como pré-candidato ao Senado, tem algo que envolva esse tipo de situação? Claro, olha, é uma coisa que nós temos que repensar. Isso é uma proposta que a gente tem trabalhado também, né, com relação à questão da responsabilidade que cada um tem, né? E o camarada só é afastado dos seus cargos quando é transitado e julgado o processo dele. Enquanto isso, ele fica representando a sociedade, o magistrado fica julgando. Você já sabe que o cidadão foi, de uma forma ou de outra, já indiciado, foi recebida a sua denúncia. Então, poxa, se tu já está sobre a ótica da justiça, se um inquérito já foi concluído e a promotoria ou o procurador identificaram de que você cometeu crime, seja ele qual for, foi recebida a sua denúncia pelo juiz, de acordo, pela magistratura, pelo juiz, pela justiça. A sua denúncia foi recebida. Poxa, se o deputado que foi acusado, e aí nós temos exemplo no Maranhão, deputado que foi acusado, foi recebido denúncia, passou anos para julgarem de que o camarada foi condenado e agora tu vai ser afastado. Mas tu teve um tempo todo praticando os mesmos atos, cometendo os mesmos delitos, tu devia estar afastado há muito tempo. Então o que nós defendemos é que a partir da denúncia recebida, o servidor, o político, seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, qualquer agente público, ele deve ser afastado das suas funções. Se fosse com pobre,
a coisa era diferente, né? É bem diferente. Genival, outra situação aqui que eu estou observando nas tuas propostas é o fim de todos os sigilos no âmbito de todos os poderes. E esses sigilos são umas coisas assim que o povo em casa fica querendo entender. Qual é a necessidade de um agente público ter um sigilo dos seus atos? Olha, vejam só, o Brasil é uma coisa muito interessante, nosso país. Muito bom. Esse é um país maravilhoso. Por isso que diz que o Brasil é um dos melhores países para viver no mundo. Por isso. Por quê? Porque aqui tudo é possível. Basta você ter poder e dinheiro. Não é eu que digo. Isso é uma realidade do nosso país. Vejam só o que está acontecendo no momento no nosso país. Veja o que está acontecendo nesse momento do nosso país. É gente roubando nossos velhinhos. Olha, pessoas que passaram anos, meu patrão, trabalhando para ganhar um salário de miséria, que é esse salário mínimo, que não dá para comprar. Dá pra nada. Não dá para comprar o arroz para ele comer durante o mês. Eu não sei nem como é que o cidadão brasileiro sobrevive com esse salário. Porque ele é brasileiro. Acostumado a sofrer. E continua sofrendo porque é assim que os políticos querem a nação brasileira. Desinformada. Uma sociedade sem conhecimento, para que eles continuem burlando ela, utilizando ela como massa de manobra. Olha aí o que está acontecendo. Você não está vendo o que está acontecendo no Brasil inteiro? Roubo para tudo quanto é lado. E quando aparece uma CPI dessa para investigar o senador que roubou o dinheiro do povo, que usou esse dinheiro talvez para comprar fazenda, comprar apartamentos, comprar iate, com dinheiro que devia estar matando a fome do trabalhador, do aposentado. Mas está aí, todo mundo aí de boa. Mas o momento que mexe no Senado, o próprio presidente do Senado, quando diz, olha, vai ter que ir para ver aonde foi que fulano, que era o careca lá não sei das contas, qual é o gabinete que ele foi? Qual foi a primeira medida do presidente do Congresso? É colocar em sigilo por 100 anos. 100 anos de sigilo. Vejam só a vergonha que nos faz o Congresso Nacional, o Senado Federal. E aonde era que estava dos 3 senadores desse estado? Não existe. Não existe. Onde estavam os deputados desse estado? Aí eu te pergunto, meu amigo, você está sendo bem representado? Que senador é esse que você tem que aceita os criminosos? Por quê? Que aceita os criminosos na hora que diz, olha, vamos descobrir o que foi que o senador fez. O que foi feito com o cartão corporativo? A primeira coisa, bota em sigilo de 100 anos, para você não saber a bandalheira que tem nesse país, a roubalheira que tem nesse país. O crime organizado está tomando conta de nossas famílias. E nós não vimos um único senador desse estado, um único deputado federal levantar uma bandeira para combater o crime organizado. Você acha que crime organizado se combate trazendo só apenas a viatura para a comunidade? Entregar para a polícia militar, a polícia civil, tantas viaturas? E onde está a inteligência que nós precisamos? Nós precisamos de inteligência, nós precisamos de homens, nós precisamos de um vencimento de recursos, de dinheiro, de um salário digno para os nossos delegados, para os nossos investigadores, para os nossos policiais, garantir de que ele não seja corrompido e possa exercer o seu trabalho de polícia de modo responsável para garantir a segurança do povo brasileiro. Então, eu sou contra e haverei de botar. E aí nós vamos apresentar a lei para quê? Para nunca mais nesse país você não ficar sem receber a informação de quem estava roubando, de quem estava comprando o que não devia com cartão corporativo, que o dinheiro é seu.
mas você não pode saber o que estão fazendo com o seu dinheiro. Você sabe por quê? Porque estão te roubando e você está aceitando. É preciso você ter no Senado alguém que realmente está comprometido no combate à corrupção, à criminalidade e garantir para que nossa sociedade tenha um representante à altura dela. Genival, o cargo de ministro do STF é um cargo vitalício, né? E a tua opinião em relação a isso? Assim, o poder que o ministro tem, um cargo vitalício, o cara é colocado lá, vai ficar pro resto da vida, é um cargo muito importante. Tu acha que tem essa necessidade de ser um cargo vitalício, um cargo desse que mexe tanto com não só hoje com o judiciário, mas com a vida política do Brasil? Olha, eu sou defensor da justiça, das leis brasileiras. E eu acredito que a Constituição de 88, ela nos contemplou de uma forma muito lúcida, né? Com várias coisas importantes. Uma delas é a garantia constitucional, que é o papel do STF. Mas nós pecamos, nós somos humanos, nós pecamos, nós erramos. O legislador, naquele momento, não imaginava que nós poderíamos ter um judiciário, uma corte que tivesse sob o domínio de muitas outras coisas. Não. Eu não estou aqui para denegrir a imagem do STF, a instituição do STF. Ao contrário, é uma instituição belíssima. É como o Congresso é uma instituição belíssima. Mas no Congresso tem gente ruim. No Senado tem gente ruim. No STF tem gente ruim. Em todos os locais do mundo, do Brasil, em todos os locais que se tratar de coisa pública, tem gente boa e tem gente ruim. Então nós precisamos dar limite. Garantir de que os ruins possam ser tirados do meio dos bons. É preciso que a gente tenha uma luz para iluminar o caminho dos verdadeiros, para que ele não peque, para que ele se encontre na realidade constitucional. E eu, como penso, como legislador, eu acredito que um dos pontos mais sensíveis que nós temos que ter hoje no Brasil é garantir um mandato de 12 anos para os ministros do STF. Outra, dentro dessa mesma ótica, nós temos que alterar dentro da própria legislatura no Senado para garantir de que quando for e tiver assinatura no limite constitucional para apresentar um impeachment, não se tenha lá um alcolumbre da vida que nunca pensou no povo do Brasil, nunca trabalhou pelo povo brasileiro, tem o poder de dizer não àquilo que a maioria dos senadores defende no Congresso Nacional. Para mim, é uma falta de respeito dele com a nação brasileira, porque a nação brasileira elegeu os seus senadores para lhe defender e defender as suas causas. Vem um cidadão daquele dizer que ele tem o poder, nem que ele assinasse. Isso é uma vergonha para o Congresso Nacional. Onde é que estava os senadores do Maranhão? Tu viu ou teve notícia que algum deles disse alguma coisa? Nem votaram a favor daquilo que é bom para o Brasil. É uma vergonha se ter no Maranhão senador que estão aí a derivas. Ninguém quer. Por quê? Porque não tem compromisso, não apresentou trabalho, nunca levantou uma bandeira em defesa do povo do Maranhão. E nós estamos aqui lhe dizendo mais uma vez, tome cuidado e escolha bem. Genival, a imprensa, que é considerada o quarto poder, ela volta e meia é ameaçada de censura, de tentativa de censura, e enfim. E tem alguma proposta para o âmbito da comunicação, da imprensa? Primeiro eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço a todo jornalista, a toda a imprensa brasileira, em especial do meu estado do Maranhão. Dizer para vocês, meus amigos,
que vocês sofrem perseguições de todos os lados. Você é chamado de bandido, vocês são chamados de tudo. Porque vocês vão buscar na fonte as informações. É claro que eu não estou dizendo aqui que todos os jornalistas sejam santos. Como o juiz não é, promotor não é, político não é. Tem gente boa e tem gente ruim, como e tem você falou, gente, em tem gente todas ruim. as áreas. Mas é preciso que se olhem para a comunicação, para a imprensa brasileira, de uma forma diferenciada. É preciso que esse país tome para si o compromisso que a imprensa, a nível nacional, tem para com todo cidadão brasileiro. É ela que tem o compromisso e a responsabilidade de nos trazer informações muito importantes para que a gente tome conhecimento da realidade, do que está por trás dos poderes, para garantir de que nós possamos ter um olhar diferente, né? Para quem nos representa, para quem nos julga, através do quê? Da informação. A imprensa, ela não pode ser colocada à mordaça. Ao contrário, nós temos que dar luz, nós temos que dar perna, nós temos que ajudar. E nós só vamos ajudar a imprensa se nós conseguirmos dar para ela o poder que ela tem, mas não usa. Mas nós vamos apresentar uma proposta de trabalho que é para criar o Conselho Nacional da Comunicação com as atribuições únicas de verificar aquilo que é divulgado no Brasil, aquilo que é falado pelas pessoas, pela própria imprensa, se ela é liberdade, se ela atinge a liberdade de expressão ou se é meramente uma atitude, uma proposta, um trabalho. Isso é uma coisa fiscalizar. É um papel fiscalizador da própria imprensa. É assim que se tem que trabalhar. Sendo analisado por quem de fato é a imprensa, né? Por quem de fato é a imprensa. Porque a imprensa é que sabe e tem conhecimento de comunicação para saber aquilo que é uma comunicação saudável, o que é uma comunicação real, aquilo que é de direito da liberdade de expressão e aquilo que é um crime. Que aí, claro, dentro desse conselho ela vai ter os seus instrumentos jurídicos para garantir de que não foi infringido nenhum dispositivo constitucional e garantir de que ela seja o quarto poder que a gente sempre quis que ela assumisse o papel de quarto poder e garantir de que o povo brasileiro não fique sem a informação, sem a resposta daquilo que nós queremos dar atrás dos poderes e trazer a luz para cada um de nós. Genival, vamos falar aqui sobre a classe empresarial. Hoje, ser empresário no Brasil, ser empreendedor, é complicado. Nós temos uma carga de impostos, tributos, que dificulta demais a vida do empresário que já está estabelecido e do empreendedor. Para essa categoria de empreendedores, de empresários, tem alguma proposta? Olha, quando se trata da questão de impostos no Brasil, isso me dá sim uma certa... Eu fico até nervoso, porque é triste a gente ver os municípios, os estados, como os instrumentos arrecadador de toda a nossa nação brasileira. Esses recursos que você paga aí, quando vai comprar o café, o açúcar, a farinha, a tapioca, o peixe, a carne no teu município, esses impostos todos que os empresários pagam na tua cidade, ele não vai para o cofre da prefeitura, rapaz. Eles são recolhidos e vão para a União. A União pega tudo dos estados, todos os impostos. E aí ela faz uma subdivisão. Chega o dinheirão lá na conta da União, a União manda um tiquinho para o município tal, um tiquinho para o estado tal, e ela fica com a maior parte. E quem é que fica com a responsabilidade de cuidar da saúde do município? O município. Lá ele tem que ter hospital, tem que ter escola, tem que ter transporte, tem que ter estrada. E a União ficou com a maior parte. Você sabe pra quê? Pra garantir as emendas parlamentares do teu deputado, do teu senador, o fundo partidário, negociar com o Congresso Nacional para aprovar as bandalheiras. Então, tu tem que ficar atento para saber qual é o teu compromisso. É preciso que a gente mude a história do Brasil. A partir da tua consciência, do teu compromisso
Porque se você não tiver compromisso, meu amigo, os impostos é apenas um pingo d'água. Tem outras coisas muito mais fortes que vão de encontro à tua saúde, à tua alimentação, o teu trabalho, o teu emprego e a tua renda. Por isso, nós vamos apresentar uma medida, uma proposta de trabalho lá no Senado, a partir desse trabalho que a gente está fazendo, a gente tem essa ideia, né? Ou a unificação dos impostos nacionais, né? Ou uma redefinição para garantir de que as empresas sobrevivam, porque os empresários do Brasil são as vítimas da própria política. Somos os empresários que pagam o senador, são os empresários que pagam o deputado federal, são os empresários que pagam os ministros, juntamente com seus trabalhadores e os impostos dos seus trabalhadores. E são as pessoas mais sacrificadas. São as pessoas que são roubadas todos os dias para manter as emendas, para manter o fundo partidário. Enquanto isso, tu tem que ralar enquanto empresário. Tem que passar por cima de tudo para garantir o emprego das pessoas e continuar no mercado de trabalho. Não é fácil, meus amigos, mas nós haveremos de mudar essa história e apresentar uma proposta onde você possa trabalhar e ter tua empresa saudável e garantir de que você não termine o ano no vermelho, mas com condições de sobrevivência econômica com a tua empresa. Genival, a gente falou aqui de vários aspectos da questão de partidos, das leis partidárias, de fundo partidário. Dentro disso, tu demonstrou aqui insatisfação nesse cenário, né, de como funciona hoje o andamento dos partidos, enfim. Mas tem algo de concreto, de proposta, para mudar a lei partidária? Sem dúvida. A lei existente, não só o Código Eleitoral, que já caducou, já alteraram diversas vezes, através de resoluções, o Código Eleitoral eles têm tentado mudar, todo ano eles têm uma história. Todo ano tem uma história. Mas não mexe naquilo que é mais essencial para o Brasil. Não tem. Porque os caras só pensam em dinheiro, rapaz. Os caras só pensam em dinheiro, não é possível. Os partidos políticos não foram criados com esse propósito. É preciso que os partidos assumam o seu papel. E qual é o seu papel? É apresentar uma proposta digna para o Estado do Brasil. É assim que ele foi criado. E se ele foi criado com esse compromisso, ele tem que ter deputado, candidato a deputado, candidato a senador, candidato à presidência da República, candidato a deputado federal. Se ele não tem candidato a nada, ele nem partido devia existir. Então nós temos que mudar. Os partidos que não tiverem candidato a deputado federal, a senador, ele não pode se coligar com nenhum outro partido. Ele não pode nem participar do pleito. Tem que fazer uma reformulação geral. Com certeza. Então. Com certeza. Genival, nós vamos encerrar aqui o podcast, mas antes eu quero, antes de você fazer suas considerações finais, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda para o povo que está nos assistindo. Por quê? Você não pode pedir voto, porque nós estamos no período de pré-campanha. Mas por que o cidadão que está em casa agora, que está acompanhando no Uber, que está acompanhando no celular, que está acompanhando no computador, por que ele deveria dar essa oportunidade para Genival Alves chegar ao Senado Federal e representar esse Maranhão? Primeiro eu quero dizer a todos vocês que estão nos ouvindo, nós estamos colocando o nosso nome à disposição. Eu sou filiado ao Avante. O partido é que vai dizer, porque no Brasil você não pode ter candidatura avulsa. É preciso que você esteja ligado a um partido. Por isso os partidos saem manipulando uma porção de gente usando o dinheiro público para se manter. Mas nós precisamos ter, nesse momento, a oportunidade de escolher um candidato seu. Você não pode votar no candidato do governo, no candidato... Epa, e cadê o meu senador? Quer dizer que eu não tenho o direito de escolher o meu senador?
Então nós estamos colocando o nosso nome à disposição do partido e do povo do Maranhão na nossa pré-campanha para o Senado Federal, por acreditar que nós precisamos dar uma direção para o nosso Estado lá no Congresso Nacional. Garantir de que você esteja bem representado. Garantir de que o senador que você for escolher é um senador seu. Não é um senador do governador. Não é um senador daquele governador, daquele presidente. Não. Escolha, dê nome a você mesmo. Garanta para você o que você não tem. O que você não conseguiu nesses 400 e poucos anos. Ter o seu senador da República. Eu coloco meu nome à tua disposição. É você que vai dizer para mim se você me quer como representante, como defensor das causas do Brasil e, em especial, do Estado do Maranhão. Porque nós não podemos admitir o que está acontecendo no nosso Estado, meus irmãos. Quantos senadores nós já tivemos? Quantos deputados federal? E eu falo aqui, quero mandar esse recado especialmente para a minha cidade de São Luís. Olhem só. 85% da nossa cidade não tem água potável e não tem esgoto. Aí só quer cobrar do governo, né? E aí eu te pergunto, o que foi que o teu senador fez pela nossa cidade? Qualquer um deles? Zero. Me diga uma coisa, meu amigo. Aí na sua cidade, bem aí, na sua rua, uma obra, um posto médico. Me diga que foi feito pelo senador do Maranhão, que foi apresentado pelo senador do Maranhão. Me diga, mas as emendas estão lá. O fundo partidário está lá. Mas não chegou aqui. Não chegou para tua rua. Não chegou para tua cidade. Não chegou para a saúde. Esse dinheiro todinho. Se pegar esse bolo todinho e jogasse na saúde, eu vou te garantir que hoje aquelas cirurgias seletivas que nós temos milhares para ser feitas, mas o governo está sem condição de fazer. Com esse dinheiro público, esse dinheiro das emendas, esse dinheiro no fundo partidário, ia contratar mais médico, ia ter mais cirurgião, ia ter mais pessoas para atender e para fazer cirurgia no nosso estado. É preciso que você mude. É preciso que você olhe para dentro da tua casa e diga para sua mulher, para sua família, basta, chega, já me roubaram demais. Eu já votei tanto no candidato deles. Então tá na hora de eu mudar. Tá na hora de eu mudar. Tá na hora de eu comprar um norte na minha vida, na vida da minha família e da minha cidade. Procure dentro de você, que é aí que tá o desejo de mudança. É dentro de você que está essa força que nós precisamos para tirar o nosso Maranhão do caminho que está e garantir um Senado com um homem sério, comprometido e que tenha responsabilidade. A você, médico, eu quero aproveitar esse momento, lhe dar um recado. É uma vergonha o que vocês recebem do serviço do SUS e você não vê um deputado, um senador falar no teu nome. Você sabe de uma coisa? O SUS que me esperem, porque se eu chegar no Senado, vocês serão reconhecidos. E nós vamos contratar os médicos brasileiros que estão aí, desanimados, porque não tem aquilo que ele também precisa. Ele se formou. O camarada está lá para prestar um serviço, mas não pode ser humilhado e ganhar menos de que outros prestadores de serviço muito menos qualificados. O meu abraço a todos os médicos do Maranhão. E nós haveremos de mudar a história a partir do ano que vem com seu apoio. Beleza, nós recebemos aqui o ex-vereador de São Luís, Genival Alves, que está aí colocando seu nome à disposição do povo maranhense na disputa pelo Senado Federal. Genival, suas considerações finais aí à nossa audiência. Primeiro vai aqui meu abraço
a todos que estão nos assistindo, aproveite e pegue o like desse vídeo, encaminhe, publique, envie para todas as pessoas que vocês conhecerem. Porque é assim que nós vamos começar a nossa conversa pelo Maranhão. É conversando com você pela comunicação, pelo rádio, pelas emissoras, dizendo para você que nós não fazemos e não compramos voto, mas nós temos respeito com o seu e com a sua dignidade. Conte comigo pelo Maranhão melhor e pelo um país mais justo, mais igualitário e, acima de tudo, sem violência. Beleza, então, ó, fique ligado que durante toda a semana vão ter cortes aqui deste episódio, né? E fiquem espertos, porque na próxima semana eu tenho aqui o pré-candidato a governo do estado pelo Partido PSOL, o Enilton, aqui, então fique ligado que vai rolar aqui. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima. Tchau.